Olha, Mara, se há uma coisa cega no Brasil, é o tal mercado. Ele não se reúne, não conversa e não racionaliza as questões. E uma dos vetos deriva disso. Quer dizer, vamos lá, eu não sou um jovem né, virgem que acabou de chegar no bar. Né? Eu sou uma pessoa, por exemplo, que em 1988 foi eleito aos 29 anos de idade prefeito da quinta maior cidade brasileira. E naquela ocasião trouxe um jovem talentosíssimo que tinha recém-doutorado em Vanderbilt, chamado Mauro Benevides Filho. De maneira que o Mauro Benevides Filho é uma cria política minha e nós temos trabalhado juntos essa vida inteira. Foi meu secretário como governador, fui eleito governador, fui ministro da Fazenda, ajudei a consolidar o Plano Real. Não tem um dia de déficit, ao contrário, o maior superávit primário da história do Brasil foi sob minha responsabilidade no ano 94, todo mundo pode procurar no Google. Agora, o problema do mercado no Brasil não é conceitual, é criptoconservadorismo, é irracionalidade. Você imaginar, por exemplo, como o mercado preferiu, né, tendo Amoedo, Meirelles, Geraldo Alckmin, né, Haddad, que tinha compromisso com essa agenda reacionária do tal mercado, dependência do Banco Central, e optar pelo mais despreparado dos candidatos. Isso o mercado devia ter um pouquinho mais de humildade e deixar a gente, os políticos, tomarmos conta, não é, daquilo que é nossa arte, nosso métier. Qual é a raiva do mercado comigo? É que eu boto o dedo no ponto correto. A grande questão brasileira é juro, é dívida pública. E assim, juro e dívida pública, não há razão nenhuma para você ter esse tabu de conversar sobre isso. E aí, veja bem, o sistema tributário brasileiro, depois de 18, 20 anos, 25 anos de governos à esquerda ou centro-esquerda, Fernando Henrique, PT, Lula, o sistema tributário brasileiro é o mais regressivo e perverso do mundo. Por que o mercado me detesta? É porque eu estou dizendo com clareza que o Brasil não vai sair dessa equação fiscal trágica se não criar um sistema tributário mais progressivo. Ou seja, cobrar, por exemplo, impostos sobre lucros e dividendos. Vamos lá, o Itaú, o dono do mercado, o mandão do mercado, uma voz clandestina que não fala por si, mas entope aí os sites e não sei o que e tal, e é o tal mercado, vamos dizer objetivamente, pegou 9 bilhões de reais de juros e dividendos, não pagou um centavo. Quando todo brasileiro que ganha de R$ 2.050 para cima paga 15% de imposto de renda na fonte. Qualquer pessoa que no Brasil, só o Brasil e a Estônia não cobram lucros e dividendos. O que você acha dessa proposta do Bernardo Api, que está embasando a proposta? Veja, vamos voltar aqui. A ideia do Guedes, em linha com essa percepção equivocada do problema real brasileiro, nós estamos falando sobre o problema real brasileiro, é que nós vamos ter uma equação fiscal solúvel a partir de uma reforma da Previdência, que é mentira. Deixa eu explicar para vocês, o déficit público brasileiro esse ano é de 130 bilhões de reais. Tecnicamente, você reverte esse déficit em 12 meses. Politicamente, você precisa de 24 meses, porque algumas das providências exigem aquilo que os constitucionalistas chamam de anterioridade, ou seja, o que eu decidi esse ano só pode entrar em vigor o ano que vem. Eles tomam um caminho em que a Previdência Social, se tudo passar, e não há a menor chance desse modelo passar, nenhuma chance da aposentadoria especial dos professores cair, nenhuma chance do benefício de prestação continuada cair de um salário mínimo para meio. Os deputados têm, antes de tudo mais, um instinto de sobrevivência. Nós vamos agitar a rua, nós vamos informar, e o povão, gradualmente, vai cobrar dos deputados, e eles não são imbecis de votar essas aberrações. Supondo que tudo passasse do jeito que eles propõem, nós estaríamos falando de uma economia de R$1 trilhão em 10 anos. Só que assim, alguns poucos milhões no primeiro ano, algumas dezenas de milhões no segundo, nem sequer uma centena e pouco no terceiro, e já acabou o governo Bolsonaro. Na hora que o Bolsonaro souber ler, ele vai ver que o preço político exagerado que ele está pagando é para outro. Então, qual é o problema brasileiro, se eu não quero me estender muito? Primeiro, o colapso do consumo das famílias. Não há mercado que entenda que o Brasil tem hoje 63 milhões de pessoas com nome sujo no SPC. 60% do crescimento do PIB brasileiro é uma variável que depende do consumo das famílias. Se eu tenho 14 milhões de desempregados, 32 milhões de brasileiros na informalidade e 63 milhões de brasileiros com o nome sujo no SPC, evidentemente que o principal motor da economia, do crescimento, está colapsado.
E o Guedes não compreende isso, acha que isso é um assunto do laissez-faire, e o laissez-faire, ou seja, deixa que o individualismo resolve e tal, isso nunca aconteceu na história da humanidade. Segundo, o empresariado, de onde viria talvez o investimento privado, não é matéria de confiança subjetiva, nunca houve isso na história do mundo, nenhum país do mundo foi salvo da sua tragédia pela poupança dos outros. E no Brasil a gente está com esse papo furado de ganhar confiança estrangeira. Nunca houve esse precedente no mundo. Mas no Brasil é o seguinte, número, 3 trilhões de reais é a dívida dos empresários. 600 bilhões de reais já estão micando. Essa gente, o Fernando Henrique e o Lula, deixaram o Brasil concentrar 80% das transações financeiras na mão de 5 bancos. Sabe quantos bancos disputam o cliente nos Estados Unidos? 5 mil. Aí o juro e os serviços e as tarifas e o respeito ao cliente existem. Aqui no Brasil são 5 bancos. O Banco do Brasil é a Caixa Econômica, o Itaú, o Santander e o Bradesco. Eles combinam, sentam e jantam. E os daqui, do Banco do Brasil e da Caixa, é tudo picareta, com raríssimas exceções, que transitam de forma criminosa do setor financeiro privado para o setor público, traficando informação e tráfico de influência, coisa que na América, na Europa, da cadeia, aqui é normal. Então o camarada sai do Itaú e vai ser chefe do Banco Central, que era o Ilan. Sai do Bradesco, o Levi vai ser ministro da Fazenda. Sai do Banco de Boston, o Meirelles, e vai ser presidente do Banco Central. Só no nosso país, saqueado por esse tal mercado que faz. Terceiro, o colapso fiscal não tem saída sem melhorar o sistema de arrecadação. Então você tem lucros e dividendos, dá 70 bilhões. Você tem imposto sobre heranças, no Ceará é 8%, no Brasil é 4%. Sendo que e é 8% no Ceará porque é o limite. Não estamos falando de herança de classe média, 2 milhões de reais, esquece, nós estamos falando de grandes heranças, que no Estado é 40%. O imposto sobre herança do Brasil é 4%. Aí por isso que o mercado tem horror a mim, porque são as melhores práticas internacionais de quem que eu vou cobrar? Vou cobrar deles, dos ricos, do baronato brasileiro, que hoje 5 pessoas acumulam a renda equivalente a que os 100 milhões de brasileiros mais pobres têm. Esse é o ódio, e eu sei como resolver. Depois você tem as renúncias fiscais, Antônio, no Brasil, o povo, classe média, o povão paga logo no remédio o imposto dentro do preço. Pois bem, o Brasil, depois da Dilma, 386 bilhões de reais de renúncia fiscal por ano. Se você capar 20% disso, você resolve, acabou de resolver o déficit primário. Agora já sobrou dinheiro.